Olá, meu nome é Rames de Oliveira. Eu vou falar sobre o capítulo 4, referente ao assunto mudança e controle social. É importante que a gente entenda esse conceito fundamental na sociologia. Quando se lê mudança social, um processo constante, essa frase de impacto destaca a natureza dinâmica da sociedade, enfatizando que a transformação é contínua e inevitável. As mudanças podem ocorrer de forma gradual ou repentina, mas o movimento é incessante. Nesse caso, a sociologia ela entra em cena para investigar as causas e os mecanismos por trás dessas mudanças, buscando compreender como elas afetam a vida social. A gente pode se basear com essa ilustração que eu coloquei aqui. Se vocês conseguirem analisar direitinho, ela retrata um grupo de pessoas com roupas e estilos diferentes, sugerindo a diversidade da sociedade. A presença de elementos modernos, como óculos de sol e roupas contemporâneas, indica que a imagem se passa em um contexto atual. A cidade ao fundo reforça a ideia de que as mudanças sociais ocorrem em ambientes urbanos, onde as interações e os fluxos de informação são intensos. É importante entender que a sociedade ela está sempre em constante transformação. A sociologia desempenha um papel relevante na análise desse processo, investigando as causas, os mecanismos e os impactos das mudanças sociais na vida das pessoas. Talvez a mudança mais significativa que existe atualmente tem a ver com a inteligência artificial. No caso, ela transformou a forma como a gente se comunica, como a gente estuda, como a gente trabalha e como se relaciona com as outras pessoas. Nesse segundo slide, a gente entende a importância do alinhamento entre o direito e as necessidades da sociedade para que ela seja realmente eficaz. Ou seja, as leis devem ser criadas e aplicadas levando em consideração os anseios e questões da população, de forma a atender às suas demandas e promover justiça e bem-estar social. Quando o direito está desalinhado com a realidade social, ele pode se tornar ineficaz e até mesmo injusto. Por exemplo, leis que não consideram as desigualdades sociais podem perpetuar injustiças e dificultar o acesso de determinados grupos aos seus direitos. Por outro lado, quando o direito está em sintonia com as necessidades da sociedade, ele se torna uma ferramenta poderosa para promover mudanças positivas e garantir que todos tenham a oportunidade de viver uma vida digna. Em síntese, a eficácia do direito depende da sua capacidade de se adaptar e responder às demandas da sociedade, buscando sempre a justiça e o bem-estar de todos. Nesse terceiro slide, é importante que a gente entenda o conceito de controle social e as suas duas formas principais, que são o controle social externo e o controle social interno, que tentam buscar o equilíbrio social. Quando a gente fala sobre o controle social externo, a gente tem que entender que ele tem a ver com as questões das regras, das leis e das instituições, como a polícia e o sistema jurídico, que estabelecem padrões de comportamento e que punem quem não os segue. Tem como objetivo moldar o comportamento das pessoas de acordo com as normas sociais e garantir a ordem pública. Nesse caso, podemos citar alguns exemplos que têm a ver com esse conceito de controle social externo. Tem questões relacionadas com multas de trânsito, prisão por crimes e advertências escolares, por exemplo. Já o controle social interno tem a ver com aqueles valores, princípios morais e éticos que internalizamos ao longo da vida e que nos guiam nas decisões e ações.
tem como objetivo influenciar o comportamento individual de forma a respeitar as normas sociais, mesmo sem a presença de uma punição externa. Posso citar exemplos como a questão da honestidade, respeito ao próximo e a solidariedade. E, por fim, existe o equilíbrio social. Ele é o estado de harmonia entre as normas jurídicas, os comportamentos individuais e os valores sociais. Ele tem como objetivo manter a ordem e a coesão social, garantindo que as pessoas convivam de forma pacífica e respeitosa. Já o slide 4, ele apresenta o conceito de anonia, desenvolvido pelo sociólogo Emile Durkheim, e seus impactos sociais, causas e relação com o suicídio. É importante a gente entender cada ponto disso. Primeiramente, é importante a gente entender a definição. A anonia, ela se refere à ausência ou então à desregulação das normas sociais que guiam o comportamento das pessoas. É como se a sociedade perdesse o norte. Nesse caso, é importante a gente analisar a questão do impacto social. A anonia afeta a sociedade de diferentes formas, causando o aumento da criminalidade, porque assim, sem as normas claras, as pessoas podem se sentir mais livres para cometer crimes e atos ilegais. Tem também a questão do desespero. A falta do sentido e do propósito na vida pode levar a sentimentos de angústia e desespero. Já o suicídio, em casos extremos, a anonia pode levar a essa questão. Agora, levando em consideração os tipos de suicídio, é importante entender que o Durkheim ele relacionou a anonia a dois tipos. Tem o suicídio egoísta, ocorre quando o indivíduo se sente isolado da sociedade e sem vínculos sociais fortes, e o suicídio anônico, que ocorre quando a sociedade passa por um período de desregulação e falta de normas, como em crises econômicas ou mudanças sociais brutas. Nesse slide 5, é importante a gente entender os conceitos de funções manifestas e funções latentes, no contexto das ações sociais, destacando a importância de diferenciá-las, na verdade. A gente deve analisar cada uma delas. Quando se trata de funções manifestas, é importante que saibamos que são as intenções e objetivos explícitos por trás de uma ação social. São facilmente perceptíveis e compreendidas, pois são os motivos declarados para a realização da ação. Um exemplo que eu posso citar é a questão da campanha da vacinação, que tem como função manifesta e a prevenção de doenças. Agora, quando se trata de funções latentes, a gente tem que entender que elas são as consequências não intencionais implícitas de uma ação social. Elas são menos aparentes e podem não ser imediatamente reconhecidas, mas têm um impacto significativo na sociedade. Um exemplo que a gente também pode usar, a mesma campanha de vacinação, ela pode ter a função latente de fortalecer a confiança da população no sistema de saúde. Analisando essas funções, é crucial distinguir elas para compreender a verdadeira influência e o impacto das ações sociais na sociedade. As funções latentes podem ser tanto positivas quanto negativas, e sua identificação permite uma análise mais completa e aprofundada das ações sociais. Por fim, o slide 6 ele apresenta o conceito de ideologia, conectando sua origem e a visão de Karl Marx sobre o assunto. O termo ideologia surgiu no século XVIII. O Destutt de Tracy, que era um filósofo francês,
entendia a ideologia como a ciência das ideias, ou seja, o estudo de como as ideias se formam e influenciam o pensamento e o comportamento humano. Napoleão Bonaparte, por sua vez, via a ideologia de forma negativa, associando a manipulação e distorção da realidade para fins políticos. Já o Karl Marx também tinha uma visão crítica da ideologia. Para ele, a ideologia era uma forma de falsa consciência, uma percepção distorcida da realidade social que servia aos interesses da classe dominante. Essa falsa consciência era promovida pela classe dominante, os burgueses, para manter o seu poder e controle sobre a classe trabalhadora, o proletariado. A ideologia, nesse sentido, mascarava as desigualdades e injustiças sociais, fazendo com que as pessoas aceitassem a sua condição como algo natural e imutável. Em resumo, o slide nos mostra que o conceito de ideologia tem diferentes interpretações ao longo da história, desde uma visão mais neutra, como a ciência das ideias, até uma visão crítica, como instrumento de manipulação e dominação social.